Nós vivemos um momento, uma realidade de desmonte das políticas sociais, da saúde, da educação, da cultura, do próprio esportes, da moradia, das questões trabalhistas. Então, esse período é um período muito complexo, que é necessário primeiro a gente ter essa noção. Há um momento de recuo em nossas conquistas, que nós vamos ter que travar, impedir, manter, primeiramente, resistir para ampliar nossos direitos. A educação não está fora desse processo. A MP, relacionada ao ensino médio, ela vem na contramão do que estava sendo discutido. Nós temos uma construção há mais de 10 anos, através de conferências, encontros, de um novo Plano Nacional de Educação. Necessário, importante, que é um Plano Nacional de Educação que lhe dá uma bússola para organizar a educação de um país. São chamados também de planos decenais, plano para 10 anos. E nos últimos períodos nós temos avançado na questão da educação, da escola pública. Precisamos melhorar muito, mas avançamos. Uma escola pública que tinha professores ganhando abaixo do salário mínimo, a escola pública hoje tem o piso, determina carreiras, uma escola pública que não tinha a amplitude do transporte escolar, só tinha alimentação escolar de baixa qualidade no ensino fundamental, uma escola pública que só tinha o Fundef, que financiava apenas o ensino fundamental, hoje tem o Fundeb, que pega da educação infantil até o ensino médio, nas suas várias vertentes, educação de jovens e adultos, ensino profissionalizante, escolas regulares. Então, essa escola pública ela avançou. E, para isso, era necessário garantir uma nova virada, um novo ciclo. E esse ciclo ia ser garantido pelo Plano Nacional de Educação, até 2024, onde o ensino médio estava sendo discutido. É necessário uma reforma do ensino médio? Claro que é. Uma reforma para ampliar, para qualificar e melhorar. E a MP do governo Temer, um governo que, pelas suas próprias características, que quebra a própria Constituição, assume um governo de forma indevida, a MP do ensino médio ela vai na contramão disso. Impõe ao ensino médio uma política que nós achamos equivocada, tanto na forma como no conteúdo. Quando abstrai determinadas disciplinas, quando não garante o financiamento e quando, principalmente, não é dialogada com os professores, com a sociedade. Portanto, na contramão do que vinha sendo discutido, a MP traz prejuízos tanto para a escola pública como a própria escola privada. Ameaça a sociedade brasileira quando nós temos um ensino médio voltado apenas para a questão do mercado. Nós entendemos que o ensino médio deve ser referência para a formação humana, científica e profissional. Portanto, nós resistiremos e somos contra na forma e no conteúdo da MP. Nós temos vários outros temas importantíssimos para se discutir. Precisamos estar discutindo como financiar com mais força a escola pública. Independente da forma, precisa de recursos para ampliar o acesso, precisa de recursos para qualificar, para melhorar o salário dos professores, as condições das escolas, garantir a chamada escola em tempo integral na forma como a sociedade entende, que garanta a formação científica, profissional e humana, mas tem o esporte, tem a cultura em melhores ambientes. Então, quando nós precisarmos discutir de onde viria o dinheiro para a gente dar o segundo passo, que é garantir os 10% do PIB, fazer a reforma tributária, fazer a reforma política, ampliar a reforma agrária, garantir a soberania do país, você vem com uma MP que é diversionista, porque ilude a população, coloca um tema que tem uma subimportância para deslocar realmente os interesses da sociedade do país. Sobre a MP do ensino médio colocada pelo governo Temer, que é temeroso essa medida, é revogação. Não queremos nem que haja emendas, não podemos fazer emendas de uma coisa que para nós já nasce prejudicial. Então, nós somos pela revogação. Segundo, retomar o leito natural do debate do PNE.
Nós temos que discutir um novo Plano Nacional de Educação, que já foi aprovado pelo próprio Congresso. Então, um Congresso em onde, infelizmente, sua grande maioria está voltado para interesses contrários à nação, contrários à escola pública, o PNE, que deveria estar sendo efetivado, como lhe falei, garantindo as fontes de financiamento para chegar a 10% do PIB, nós saímos de 4,5% de aplicação dos recursos do Produto Interno Bruto do país em educação a 6,2%. Mas para avançar precisam chegar a 10%. E para chegar aos 10% é necessário dizer de onde viriam os recursos. Nós entendemos que a taxação das grandes fortunas, garantir, né, a garantia de que os recursos do royalties, do petróleo e do pré-sal, que nós já conversamos em outros momentos, fossem garantidos para também bancar essa nova escola pública. Precisamos fazer a reforma tributária, precisamos modificar a forma de taxação de impostos no país. Então, nós entendemos que hoje o viés principal é encontrar saídas de financiamento para a escola pública. Infelizmente, o Congresso está numa situação contrária, remando contra a maré da boa escola pública, tirando recursos, entregando pré-sal, garantindo recursos para os estados mais ricos, enquanto os estados do Norte, Nordeste, os municípios mais pobres, ficarão com pires na mão. Então, nós entendemos que o país não está discutindo de forma correta as saídas para a escola pública. Nós temos acompanhado nossos deputados federais. Acho que a instituição tem que acompanhar. Mas o cidadão tem que verificar o que essas parlamentares estão fazendo no Congresso Nacional. Aqui no Ceará, a última votação, que foi pela mudança, né, da forma de exploração do petróleo no Brasil, que quebra a exclusividade da Petrobras, nós conseguimos até fazer um bom debate, né? Mais da metade dos parlamentares federais cearenses seguiram a linha que o sindicato estava orientando, para votar contra a entrega do pré-sal às empresas estrangeiras, né? Se todos os estados tivessem feito o que nós fizemos aqui, talvez o resultado fosse outro. Mas precisamos continuar pressionando os 22 deputados federais para que eles parem de retirar direitos dos trabalhadores, que parem de carimbar aquilo que o executivo está mandando. Recentemente, a PEC, que congela os recursos da educação e da saúde, estão em tramitação. Então, nós temos que fazer uma grande vigília no sentido de apoiar aqueles que estarão a favor da continuidade de mais recursos para a educação e para a saúde e divulgar em todas as praças, em todos os locais, em todas as redes sociais, os parlamentares que votem pela essa esdrúxula proposta de sangrar recursos da educação e da saúde que tramita hoje no Congresso Nacional. Todos os estados e municípios do país estão sofrendo com a crise econômica que foi fabricada. Uma crise econômica que deságua na crise fiscal. Essa crise fiscal de menor arrecadação de impostos, ela atinge estados e municípios, né, com suas proporcionalidades diferenciadas. E os estados do Nordeste, estados mais pobres, eles são afetados sim. O estado do Ceará, dentro dessa conjuntura de crise fiscal e econômica, tem tido uma arrecadação abaixo do que vinha apresentando no ciclo virtuoso até 2014. Né? A partir de 2015, essa crise se agrava, né? Ela se apresenta com mais força. E os repasses do FPE, Fundo de Participação dos Estados, têm diminuído. Além do repasse do FPE ter diminuído no Estado, o Fundeb também está estagnado, tem perdido recursos. Então, é uma crise que atingiu o Estado do Ceará e seus municípios e, portanto, há uma proporcionalidade do comprometimento de investimento e pagamento da folha que acabam gerando para o Estado e para nós também de sindicato uma análise de como garantir o direito dos trabalhadores dentro de um período de crise fiscal, econômica e também política. O sindicato ele tem que ter um foco na corporativista inicialmente, né, naquilo que interessa a categoria, mas não perder a noção de que está dentro de uma sociedade. Tivemos uma grande luta, uma greve longa no estado do Ceará, onde nós, percebendo já com muita antecedência
essa crise, passamos a trabalhar políticas diferenciadas para os professores e funcionários da educação. E conseguimos, mesmo no cenário de não reajuste para nenhum servidor estadual, nós conseguimos, foi o único sindicato que conseguiu avançar nesse aspecto, garantir direitos, né, ganhos remuneratórios para além do que o Estado ofereceu para os outros. Ou seja, para os outros servidores nenhum centavo, para os professores ativos e aposentados nós conseguimos garantir alguns avanços por políticas específicas para a categoria. No caso dos outros companheiros que estão na luta, é necessário que se tenha um foco, né? Nós entendemos que o foco hoje deve ser uma unidade geral para garantir a retomada do país e do Estado do Ceará ao leito econômico, onde haja maior sustentabilidade em relação à arrecadação de recursos, né? No caso das universidades, acho que a questão central é a questão do concurso público, convocação de professores. Isso, na rede estadual básica, no qual nós estamos à frente, nós conseguimos não só a convocação dos concursos, como a nomeação de todos os aprovados, classificados, classificáveis e reclassificados, né? Então, a experiência do Sindicato APEOC, eu acho que pode ajudar a encontrar uma saída aí, né, na questão das universidades. As universidades brasileiras vão sofrer, já estão sofrendo e vão sofrer um grande ataque, né? As universidades federais já passam a ter dificuldades no repasse de recursos federais, quando aponta diminuição de recursos. Os institutos federais de educação também já têm institutos já se organizando para a greve, para a luta, e as universidades estaduais sofrerão, como todas vão sofrer, essa questão do repasse, já que o Estado comprime seus recursos e acaba não priorizando a aplicação na educação. O repasse hoje obrigatório do Estado para toda a educação é no mínimo 25%. O Estado que já chegou a aplicar 28% até 29%, né, ele está regredindo para o leito do mínimo, 25%. Então, isso na ordem de recursos é muito grande, né? Nós temos aí uma queda. Quando se reduz, vai para o patamar mínimo. E desse patamar mínimo, você não consegue fazer regularmente o repasse. Quando você diminui o que já estava projetado no orçamento no ano anterior, isso tem prejudicado as universidades e tem também prejudicado as escolas de educação básica, né? Então, a queda de arrecadação no Estado chega a mais de 18%, e isso resulta tanto para a universidade como para a educação básica, uma perda de recursos de grande ordem. Até 2011, nós tínhamos a 24ª pior remuneração do país. Perdimos, inclusive, para estados do Nordeste. Hoje, num ciclo de luta e negociação e proposição, a partir do momento que a gente encontrou uma fonte de financiamento, que foi o Fundeb, para além dos 60%, nós conseguimos, numa grande luta, efetivar que o Estado é obrigado a aplicar no mínimo 80% do valor do Fundeb com o salário de professores. Então, essa raiz, né, essa âncora que nós conseguimos em 2011, ela garantiu avanços na nossa remuneração. Hoje, fazendo um corte de 2016, nós estamos fechando estudos, nós passamos a ser entre a 8ª e a 10ª melhor remuneração de professores no país. Então, não foi uma grande conquista que nós temos que saudá-la. Queremos ir muito além disto, mas também não é motivo de comemoração, que ao mesmo tempo que a gente consegue elevar essa remuneração no Estado do Ceará, há uma queda brutal daqueles estados que puxavam, né, a linha de valorização no país. Os estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nossa remuneração está melhor do que eles. São Paulo, muito abaixo do estado do Nordeste, né? Brasília, que era a nossa referência, tem refluído nesse aspecto. Então, está havendo um achatamento da carreira de professor no Brasil. Foi importante conquistar o piso? Foi. Mas esse piso não veio acompanhado de uma carreira nacional que nós lutamos, e lutamos por ela
porque entendemos que é preciso ter uma carreira nacional de professor no Brasil, exatamente para evitar que governadores e prefeitos congelem essa carreira. Então, nós temos essa perspectiva. E, além de ter essa remuneração melhorada nos últimos tempos, nós somos um dos poucos estados que tem um terço de planejamento para o professor sobre hora-aula. Então, nós precisamos verificar esses avanços que nós demos e não ficar satisfeitos com ele, lutar por mais, para garantir maior fonte de financiamentos. E, infelizmente, a contramão do processo agora está nos dando razão que nós dizíamos antes. Ou a gente encontrava a carreira nacional, garantia a carreira nacional, fonte de financiamento, que era o Fundeb, com dinheiro do petróleo dentro do Fundeb, para garantir a irrigação para prefeituras e governos de estados, para garantir os professores melhores salários, elevando de 60% para 80% o comprometimento do Fundeb. Então, o Sindicato Tapioca vem há 5 anos dizendo, mesmo quando nós estávamos num ciclo virtuoso de possibilidade de aumentar direitos, nós já dizíamos que tínhamos que estar preparados para o momento de crise. Infelizmente, nacionalmente, né, de forma geral, isso não foi compreendido. E neste momento de crise, nós estamos agora apresentando que é necessário ver a questão do professor de forma nacional. Uma melhor remuneração no Ceará precisa ser colocada no âmbito nacional. Nesse aspecto é necessário mais recursos. E para ter mais recursos, temos que ter luta nacional. O Sindicato Tapioca passou por várias experiências, né, várias direções. E nesse período de 2011 a 2016, nós tivemos primeiramente o governo Cid e agora o governo Camilo Santana. São governos que têm equipes do ponto de vista do planejamento econômico, financeiro, especialistas, né? E nós nos preparamos para enfrentá-los. Então, o governo, essa luta nossa agora em 2016, foi a única categoria que teve algum tipo de ganho. Nós tivemos entre 5% a 11,36% de ganho remuneratório, né? Conseguimos garantir, fomos os únicos que garantimos ganhos para os aposentados. Os servidores gerais do Estado não tiveram nenhum reajuste, recomposição. O Sindicato Tapioca conseguiu, foi o único que garantiu ganhos para professores efetivos, né, temporários e aposentados. Queríamos a recomposição no mínimo da inflação, não foi possível de forma geral, mas conseguimos alguns avanços importantes. Conseguimos a nova carreira, que precisa ser efetivada ainda este mês pelo governador Camilo Santana, que quebrou todas as barreiras, né, dentro da nossa estrutura de carreira, que garante 5% de testício, no mínimo a cada 2 anos, para todos os professores. Né. Conseguimos chamar todos os concursados, conseguimos pagamento de todas as progressões horizontais de forma retroativa, e agora já estamos na fase da promoção, revogar as portarias. Mas foi um processo muito duro de negociação, de luta, onde o governo, em alguns momentos, se aliou a forças ditas radicais para derrotar o sindicato, né? Fez acordo por fora da mesa de negociação, sem o sindicato. Tivemos que denunciar, tivemos que rebater o governador e determinados setores da oposição que estavam interessados apenas, né, em fazer a disputa interna, e um governo que foi vacilante em diversos aspectos. Mas dentro de uma conjuntura como nós temos hoje nacional, nós conseguimos mostrar ao governador que a gente consegue negociar, mas não abre mão da nossa mobilização, nem aceita nenhum tipo de enganação nas questões dos números, nem na negociação política que ele tentou fazer com setores que não representam a categoria e queriam prejudicar o sindicato e a própria categoria. Nós estamos conseguindo avanços importantes do ensino fundamental, a inclusão muito forte, né, projetos importantes que têm qualificado o ensino fundamental no Ceará de forma muito incisiva. Inclusive, respondendo às avaliações nacionais. Tanto o IDEB, né, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, mostra que o Ceará, em relação aos estados do Nordeste e o próprio Brasil, tem avançado muito de forma importante. Né? E no próprio Enem, né, nós temos visto que o ensino médio tem progredido,
não na velocidade que nós queremos, mas tem avançado. De forma geral, a educação do Ceará tem avançado nos aspectos da inclusão, tá? Tem qualificado melhor seus professores, né? Tem avanço em relação à remuneração, mas precisa dar um up, precisa de uma forma mais perene. E essa forma mais perene e acelerar essa valorização, ela só pode ser feita a partir do momento que a gente consiga também nacionalmente novas fontes de recursos. Então, do ponto de vista geral, nós achamos importantes os avanços conquistados na luta pela categoria, pelos estudantes. Conseguimos uma mesa de negociação que funciona, né? Muitas vezes é preciso dar uma pressão maior, colocar mais lenha na fogueira para que essa mesa tenha força de resolutividade, mas achamos que temos dado caminhado para frente. E é preciso reconhecer isto até para lutar para manter os direitos e não perdê-los. Então nós achamos que, de forma geral, temos tido avanços, é preciso ainda fechar algumas torneiras em relação à questão da qualidade, mas achamos que, fruto da luta coletiva, nós temos tido avanços aqui no estado do Ceará. Nós temos dito que as nossas campanhas salariais, elas não podem ser mais aquelas campanhas salariais estanques. Você se reúne, define uma pauta, resolve aquela pauta durante o ano e espera o ano que vem para recomeçar. As pautas têm que ser permanentes, a campanha salarial tem que ser permanente. E não é apenas o instrumento da greve que rotula se uma categoria está em luta, se um sindicato está em luta, se uma direção é de luta ou não. É preciso ver os resultados também. Não só a greve que resolve. A greve é a última bala que nós temos. Precisa ser utilizado no momento certo e da forma certa. Nós precisamos garantir que a negociação seja feita de forma transparente e com resultados. E no ciclo 2011 a 2016 nós conseguimos avanços importantes. Conseguimos garantir aos professores aposentados a regulamentação de leis que garantiram a melhor aposentadoria. Conseguimos um plano de carreira com uma estrutura sem barreiras. Hoje o professor vai poder evoluir de forma constante dentro da sua carreira, tanto pela formação como pelo tempo de serviço. Garantimos o pagamento de todas as pendências que se tinham em relação às progressões horizontais de professores, as promoções. Revogamos as portarias que vinham recentemente prejudicar a categoria. Garantimos, que a remuneração do professor tivesse um ganho melhor do que acontecia anteriormente. Garantimos uma lei que obriga o Estado a aplicar no mínimo 80% de recursos do Fundeb com o professor. Garantimos que o pagamento fosse e terá que ser pago em dia. Garantimos nas nossas lutas nenhuma punição aos professores, diferentemente dos outros estados, onde além do atraso de salários e do direito de exercer a greve como instrumento de luta, está sendo cerceado. Os professores, antes de entrar em greve, estão sendo punidos e, quando da greve, são demitidos ou têm os salários retidos pelos dias não trabalhados. Conseguimos o Vale Alimentação para os professores temporários, uma questão histórica que estava colocada, e conseguimos principalmente dar uma amplitude maior ao nosso debate, valorizando os professores do interior com as nossas assembleias regionais, plenárias regionais, construindo uma política de maior democracia com a categoria. Então nós estamos aqui percebendo que em 2016 será o momento, na dor, de verificar o quanto a gente avançou. Não para se estagnar, mas para ver que é necessário ter uma força muito grande, uma responsabilidade com o professor, com o funcionário da educação, de que os direitos conquistados têm que ser reconhecidos. Nós demos passos à frente. E para não recuar desse passo, é preciso que a categoria, que os sindicatos sejam unidos para fazer avançar, não só aqui no Ceará, mas no Brasil, com a carreira nacional, na luta contra o pré-sal,
contra o desmonte da saúde e da educação e principalmente a favor da democracia. Será que a gente encontra uma pizza de pepperoni uma hora dessa? O Julinho vai ficar super triste se você não comprar aquele videogame. Pai, quero fazer capoeira, judô, karatê. Guia o Estado. Com ele você encontra tudo o que precisa todos os dias da semana e a qualquer hora, com facilidade e rapidez. Acesse o site do Guia o Estado ou baixe o aplicativo e tenha a cidade na palma da mão.